Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para a nossa palestra dessa quinta-feira, a qual eu chamo Banquete Espiritual. Para a nossa palestra dessa noite, que versa sobre a fé, e por se tratar de um tema relevante e bastante controverso, buscaremos informações e esclarecimentos para as seguintes questões: de que forma a fé age na vida do ser humano? O que é preciso saber sobre a fé? Como seria a vida do ser humano sem a fé? Meus irmãos, esse tema é muito importante. É necessário que debrucemos para o estudo, para a compreensão do que representa isso em nossas vidas. Partindo desse princípio, ao término, nós teremos plena convicção de termos compreendido um pouco mais o que essa nobre virtude representa em nossas vidas. Iniciaremos falando sobre a fé de um modo geral. Como exemplo, sobre casos e fatos que ocorrem em nossas vidas. E posteriormente, discorreremos sobre a fé, sob o manto da doutrina espírita. Buscai e achareis. Para o nosso primeiro estudo de caso, juntos façamos a seguinte reflexão: a nossa vinda até aqui ao José Xavier é fruto de nossa fé, pois esperamos, vindo aqui, no José Xavier, renovar nossas forças e energias, que são oferecidas durante os passes, lá na Câmara de Passes, sejam nas palestras públicas que são realizadas aqui, ou ainda através dos estudos que são proferidos. Nesse caso, podemos representar a nossa fé sendo exercida pela busca de encontrarmos alguma coisa dentro de nós nos move para virmos até aqui. Essa busca pode ser um alento diante de um sofrimento que nos abate, seja um conforto pela perda de um ente querido, enfim, seja qual for o problema que nos aflige. Aqui eu faço uma primeira observação. Portanto, há algo que nos move. Nós temos essa convicção. Percebam a força do verbo buscar por algo e encontrar algo, ou seja, encontrar a paz, a tranquilidade e outros esclarecimentos. Então nós vamos ler aquela frase famosa por Jeremias, entre aspas: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Fecha aspas.
Jeremias 29, 13 e 14. O despertar da fé. Nesse segundo exemplo, citarei o seguinte fato. Quando nos chega a notícia de que um familiar querido, acometido por uma grave moléstia, eis que inicialmente somos abatidos por uma grande tristeza. Acredito que aqui todos tenham passado por algo parecido. Entretanto, se a tristeza nos faz curvar, será através dela que provocará nossa fé, para que ela se desperte. Assim reagimos, e de forma positiva e otimista, sendo que passamos a nutrir os nossos pensamentos na busca pela solução da cura e, consequentemente, restabelecimento da vida saudável daquele familiar, tão querido, tão amado, tão especial em nossas vidas. Por conseguinte, parece que do nada, a fé surge de forma avassaladora, acompanhada da esperança, e caminham juntas, e certamente atuam em conjunto em busca que permita o restabelecimento da saúde daquele nosso ente querido. Nesse sentido, nós estamos buscando por algo. A nossa fé provoca em nós buscar por algo. Essa busca é pela cura. Um outro exemplo que citarei, a fé que impulsiona o progresso da humanidade. No curso da civilização humana, uma infinidade de espíritos elevados tem encarnado na Terra, cuja missão é auxiliar em nossa evolução. E se fazermos um estudo, ainda que pequeno, vamos nos impressionar como aqueles homens utilizavam e dominavam o emprego da fé. Entre tantas evidências, eu escolhi uma que contempla a nossa história contemporânea. E cito como exemplo o então presidente norte-americano John Kennedy. Durante a sua visita ao Congresso norte-americano, no dia 25 de maio de 1961, Kennedy fez a seguinte afirmação, abre aspas, acredito que esta nação se deve comprometer em atingir o objetivo antes do final desta década, de colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta a salvo. Percebam a intensidade das palavras desse discurso de Kennedy diante do Congresso norte-americano, naquele ano de 1961. Aquelas palavras proferidas tornaram-se como um dos discursos mais clássicos da humanidade. Aqui eu faço uma outra observação. Seria
a primeira vez que o homem atingiria a superfície lunar. Entretanto, Kennedy, imbuído pela sua fé e confiante em cada participante daquela ousada missão, sabia que seria questão de tempo. Contudo, durante a sua visita à cidade de Dallas, Texas, no dia 22 de novembro de 1963, Kennedy veio a ser assassinado. Há de se ressaltar como o grande líder que ele representava. Sua voz ainda ecoava junto àqueles que o conheceram, principalmente os participantes do ousado projeto. Sendo assim, todos os esforços para atingir aquele objetivo continuavam a todo vapor. Este projeto ele exigiu grandes esforços humanos, sem precedente na história da humanidade. Várias e várias pesquisas eram realizadas, além de exaustivos ensaios, cujos objetivos desses ensaios eram prever prováveis falhas e evitar que as vidas humanas fossem perdidas e o sucesso da missão fosse comprometido. Finalmente, no dia 20 de julho de 1969, a missão era composta pelos astronautas Aldrin, Collins e Armstrong, a bordo da nave Apollo 11. Atingia o solo lunar. E naquele dia memorável, a frase de Armstrong ficaria imortalizada. Abre aspas. Este é um pequeno passo para um homem, um gigantesco salto para a humanidade. Fecha aspas. Aqui eu faço uma outra observação. Devemos ressaltar que nesse período nunca houvera tanta mobilização de recursos de profissionais qualificados, materiais eletrônicos e tecnológicos em favor de uma empreitada jamais vista. Enfim, as previsões de Kennedy se confirmariam antes mesmo do prazo de 10 anos, e a missão estava cumprida. Aqui eu faço uma reflexão, convido a todos, avaliando as ações de Kennedy, como podemos relacioná-las com a fé? Quais ensinamentos podemos absorver? Kennedy demonstrou com segurança e convicção de que o homem, naquele momento, naquele momento da história, o homem já possuía um grau de inteligência suficiente para dar aquele grande salto em favor do progresso científico e tecnológico. Portanto, a fé de Kennedy ali estava em franca atividade. E através dela, pôde ser guiado com otimismo, confiança e segurança. Acreditando que o resultado era questão de tempo. E isso ficou demonstrado através da implementação do maior projeto da história e consequente êxito da missão Apollo 11. O que podemos absorver desse grande ensinamento
é acreditarmos que nosso progresso é contínuo, passa por infinitas etapas e nós precisamos confiar e exercitar nossa fé. Pois se não fosse por ela, já não haveria mais motivos e razão da nossa existência. E acrescento, continuaremos a viver na idade das pedras, sem qualquer perspectiva de progresso. Aqui o princípio é o mesmo. A ideia de Kennedy era buscar por algo. Perceba a nossa fé sendo ali trabalhada. Kennedy buscava por algo, ele buscava os profissionais capacitados e qualificados para que pudessem, em conjunto, traçar os objetivos e a execução daquele audacioso projeto. E haveria ainda de encontrar as tecnologias em conjunto com esses profissionais, que cada um colaborando, a ideia ia tomando forma. E enviar a equipe e trazê-la sã e salva. Nesse outro ponto aqui, nós vamos nos debruçar sobre a fé pela doutrina espírita. Atingimos nesse ponto de estudo um momento para ler e ouvir o que o Espírito da Verdade expõe sobre a fé. Portanto, ouçamo-lo. Abre aspas. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Fecha aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, um espírito protetor. Aqui vem um importante preceito, de mais um benfeitor da espiritualidade. Abre aspas. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Olha só, fecha aspas. A nossa fé, ela vai sendo, aos poucos, por nós mesmos, sendo dilapidada. Esse trecho aqui também é do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 6, a fé religiosa. Condição da fé inabalável. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Se nós percebermos, foi impressionante e esclarecedora a explanação do Espírito protetor. Entretanto, o benfeitor acrescenta algo considerável e carece de ser examinado com mais profundidade. Ou seja, além da fé, devemos acrescentar a vontade. Sobre este estudo, meus irmãos, é primordial que possamos ao máximo acrescentar, juntar
quantas informações forem necessárias para que possamos tecer uma compreensão que jamais seja abalada. E se hoje temos a nossa inteligência expandida, é porque nós estamos prontos. Nós estamos prontos para exercitá-la ao máximo. E, consequentemente, nós auxiliarmos Jesus nessa mudança global que tanto almejamos. Sendo assim, é vital que possamos nos apresentar devidamente esclarecidos e preparados para essa missão. Estamos buscando por algo, ávidos por esclarecimentos. Vamos encontrar junto à nossa gloriosa literatura espírita essas informações, as quais estamos procurando, e em um mesmo livro, o que nos trouxe grande alegria, ou seja, o livro que eu me refiro ao Pensamento e Vida, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Os capítulos 2, que versa sobre vontade, e o capítulo 6, que fala sobre a fé. Sobre a virtude de fé, diz-nos Emmanuel, abre aspas, para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. A fé não encontra definição em vocabulário vulgar. É a força que nasce com a própria alma. Olha só, que resposta interessante. Nós nascemos então com a fé. É a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e reflete na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Fecha aspas. Olha que admirável essas informações que o Emmanuel nos transmite. A relevância que representa. Explica-nos ainda, abre aspas, todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Agora Emmanuel vai falar sobre a vontade. Ouçamos o que ele diz sobre a vontade. Abre aspas. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força. Olha que informação de relevância, meus irmãos. Ela é o leme de todos os tipos de força, incorporados ao nosso conhecimento. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto,
na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Fecha aspas. Portanto, com as informações acrescentadas, torna-se compreensível o item 5, capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua no fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Acredito que isso já seja o suficiente para nos debruçarmos agora sobre a relevância da fé, mormente como Jesus a utilizava. Algo que veremos no próximo tópico. Jesus, absoluto expoente da fé. Chegamos aqui nessa parte em que o mestre procurava, além de ensinar, curar, prestar à humanidade todo tipo de solidariedade e fraternidade. Jesus exercia com sabedoria e maestria a fé, com o intuito de agregar um pouco mais de conhecimento ao nosso estudo, mais conhecimento que estamos buscando. Mais uma vez, vamos recorrer à infinita fonte de sabedoria oferecida pelo livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, psicografado por Chico, que será destacado pelo capítulo 3, das primeiras pregações. 2 pontos. Eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Essa passagem, ela é muito simbólica. Eu penso que todos deveriam ler a Boa Nova. Cada vez que você lê, um maior entendimento você acaba adquirindo. Abre aspas. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado
por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria, mais tarde, o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Percebam a intensidade dessa passagem. O poder ali já sendo exercido por Jesus. Passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus no coração dos homens. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Olha a intensidade dessa resposta. É profundo isso, sabe? É muito significativo. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre, brandamente. O sacerdote o contemplou irritado, redirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. Fecha aspas. Eu percebo aqui, nessa passagem, como que Jesus dominava as palavras. Uma sabedoria que a gente não tem como medir, mensurar. Revendo quando ele fazia as curas
e por um pouco que a gente aprendeu hoje sobre a fé e a vontade que trabalham em conjunto, mais uma vez eu reforço, nós temos a inteligência o suficiente para prosseguirmos, aproveitarmos a nossa reencarnação, nos dedicando um pouco aos estudos. Isto é primordial. Nós não temos mais tempo como abdicar. Eu havia falado, para a renovação que é necessário na Terra, é necessário que cada um de nós cumpra com a tua parte. Somente assim nós conquistaremos vitórias em favor de toda a humanidade. Conclusão, meus irmãos, sobre a fé, não há uma fórmula especial para desenvolvê-la, mágica, truque, nada disso faz sentido. O que devemos saber é que há uma infinidade de exemplos. Eu citei 3, mas há muitos, vários. Há uma infinidade de exemplos e acontecimentos à nossa volta relacionados com a fé. Contudo, nos escapa da compreensão de como devemos utilizá-la, pelo fato de ainda não conhecermos a nós mesmos. Nós ainda não nos conhecemos. Não conhecemos essas forças, as quais o Emmanuel, o Espírito Protetor, ele compartilhou conosco. E se nosso estudo dessa noite é buscarmos esclarecimentos e fatos que contribuam e ajudem-nos nessa empreitada terrena, precisamos nos conscientizar que vem da doutrina espírita, por meio dos benfeitores, que nos contemplam com uma infinidade de ensinamentos e esclarecimentos, disponibilizados na obra básica e em sua vasta literatura espírita. Pela inércia da fé, o homem caminha a lugar nenhum. Faz despertar o medo, produz angústias e outras tantas aflições, a si mesmo e aos seus semelhantes, principalmente familiares. O ser humano é o principal causador do seu sofrimento, embora ele ainda não saiba disso. A fé faz despertar nossas forças e, pela vontade, ela as liberta. A fé é a nossa candeia, e uma vez fazendo bom uso dela e de forma raciocinada, vocês perceberam que nós estamos construindo uma fé raciocinada, baseada em fatos, cujos fatos estão à nossa volta. Certamente haveremos de alcançar nosso porto seguro, sempre com segurança e tranquilidade. Roguemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso governador e mestre, que convertamos com sabedoria todas as nossas forças em favor do bem, em favor da paz mundial, principalmente neste momento em que ela está comprometida, e que possamos resistir contra as forças e investidas do mal que tentam dominar o mundo. Assim nós concluímos o nosso estudo dessa noite. Eu espero que seja proveitoso e que procure se inspirar no nosso Mestre Jesus. Nesse capítulo que eu narrei, cujo conteúdo sempre há de
nos fortalecer os ânimos. Boa noite a todos, que vocês possam retornar em paz, com luz, que possam compartilhar com os vossos familiares também, com todos aqueles. E, por favor, valorize o Evangelho nos lares de vocês. Valorize a importância de vocês já apresentarem aos seus filhos Jesus, falar sobre Deus, falar sobre o bem. Eu tenho certeza que cada vez mais vocês se sentirão fortalecidos e principalmente assistidos pelos nossos mentores, pelos nossos anjos guardiões. Obrigado, uma boa noite.